Pessoal, novamente, bom dia a todos. Como o Thiago já me apresentou, né? Então, eu vou explicar para vocês qual é a funcionalidade, como que é o procedimento e qual a funcionalidade de uma base geocodificada, uma base de lotes e, sucessivamente, uma base de edificações geocodificadas, tá? Então, primeiramente, só para dar uma brecha, dar uma deixa do que a gente vai falar, a ideia é de um diagnóstico mesmo, a ideia é que nós mostrarmos a compatibilização entre a base oficial da prefeitura versus a base cartográfica, base física cartográfica. Então, basicamente a compatibilização, é a identificação dos lotes oficiais dentro da base cartográfica e mostrando as incompatibilidades entre as duas bases, né? Entre a base física e a base oficial. Eu vou compartilhar minha tela para vocês. Só confirmar para mim se vocês estão vendo a minha tela. Sim. Sim, estamos. Ok. Então, a gente tem hoje, na base geocodificada, a base compatibilizada hoje, nós já estamos falando basicamente da base de lotes, nós temos hoje 11 mil lotes, tá, que estão compatibilizados. Eles já foram, sobre a restituição, eles foram efetuados um fechamento topológico e sucessivamente uma geocodificação de acordo com a base oficial. Eu vou mostrar para vocês como funcionou, como que foi a metodologia nossa de geocodificação. Claro que, primeiramente, aqui, ela é apenas uma amostra, depois nós estaremos enviando um relatório de metodologia, um procedimento de como essa geocodificação foi feita. Então, aqui é mais para vocês conhecerem o produto. Muitos aqui já conhecem, o Carlos, o Chico, a Liane, Everton, o pessoal da UFSC, eles já conhecem, né, como funciona uma geocodificação, mas eu acredito que para vocês aí, para a Gilza, para a Patrícia, ainda a gente está no primeiro contato aí com esse tipo de trabalho, tá? A gente tem, então, os lotes, como que partiu, qual que é a ideia, como que a gente iniciou o nosso trabalho, tá? Então, primeiramente, a gente tem uma base que a gente recebeu da prefeitura, aqui a gente fez uma amostra de 2 quadras, tá? Só para vocês acompanharem conosco. Pegamos 2 quadras da prefeitura, então essa base é a base totalmente oficial da prefeitura. Essa base, ela está em Córrego Alegre, o sistema de referência Córrego Alegre dela. O que a gente fez? A gente, como trabalha com mapeamento hoje, Sirgas 2000, então ele já tem um deslocamento, então a nossa ortofoto, ela é uma ortofoto já no mapeamento novo, no sistema de referência Sirgas 2000. A base de oficial está no Córrego Alegre. O que a gente fez? Primeiro procedimento, nós transformamos essa base para Sirgas, tá? Nós pegamos a base Córrego Alegre e ela foi transformada para Sirgas. Então, ela naturalmente, sem nenhum trabalho, apenas um processo, ela foi transladada para cima da base cartográfica, tá? Apenas com a troca do sistema de referência. O que aconteceu com essa troca de sistema de referência? Por ser algo mais antigo e os seus devidos parâmetros de transformação, ele não cai exatamente em cima. Então, a gente vê que a base de Córrego Alegre, ela não tem um ajuste exato em cima de uma base Sirgas, isso em parâmetros cartográficos, tá? A gente sabe qual é a devida posição, porém não tem um posicionamento exato. O que a gente fez pós essa transformação? Nós ajustamos a base. Então, nós pegamos a base da prefeitura, por enquanto nós estamos falando só da prefeitura, tá? Base oficial. A gente pegou a base oficial
e fez um ajuste. Esse ajuste, ele é um ajuste técnico, ele aqui já não é mais transformação, ele foi reposicionado sobre a ortofoto, Sirgas 2000, tá? Então, aqui, ele tem um posicionamento já, um autoajuste, porém, nada relativo à base física restituída estereofotogramétrica, tá? Pós isso, o que a gente fez? A gente tem a delimitação física da restituição. Eu vou desligar a base aqui. Então, isso aqui que a gente está vendo, ele é uma delimitação física, explicando, mostrando o que é cada elemento, o que ele é muro, o que é alinhamento predial. Isso aqui é, basicamente, a restituição que vocês receberam, que é a restituição que vocês estão analisando ali, que a Gilza comentou, que a Patrícia está olhando. Então, basicamente, é a restituição estereofotogramétrica. Tendo a restituição estereofotogramétrica, isso aqui é fidedigno àquilo que está vendo fotoidentificável, tá? Então, é uma base que ela é a restituição da realidade, tá? Em cima da restituição, desculpa, da realidade, o que nós efetuamos? Então, a gente tem esse posicionamento já da base física, aqui está, vocês conseguem ver que ela está bem parecida, a base física, com a base oficial, e nós apenas compatibilizamos em cima de um lote geocodificado agora. Então, nós transformamos o lote compatibilizado da prefeitura, fechando topologicamente a base, a delimitação física, transformando-a em polígono. Então, essa aqui são todos elementos lineares, e nós transformamos esses elementos lineares para polígono, fechando o lote com base na prefeitura. Então, o que nós fazemos? Nós passamos a entender que a base física está compatibilizada com a oficial, permanecendo os dados da oficial. Então, se nós temos 10 lotes na prefeitura, nós teremos 10 lotes na base oficial. Nós fazemos com que seja, principalmente a inscrição, a quantidade de lotes da base oficial seja fidedigna à cartografia. Então, nós não transformamos a cartografia para aquilo que nós não transformamos a oficial para o que está na cartografia. Nós transformamos a cartografia para o que está na base oficial. Então, é basicamente uma compatibilização, demonstrando as diferenças entre a base física e a base oficial. Aonde que a gente enxerga as diferenças da base física com a base oficial? Eu vou mostrar para vocês aqui. Nós temos uma simbologia determinada, isso faz parte do nosso nossa compatibilização. Então, onde a gente diz que tem lotes ok, aqui no amarelinho, a gente está dizendo que eles são ipsis literis igual à base oficial. Tá? Então, nós temos uma descrição da situação física em cada lote. Nós temos uma geocodificação, então, se a gente ligar aqui as inscrições dele, nós vamos ver que eles têm, a base cartográfica passou a ter as inscrições da base oficial. Tá? Então, aqui a gente vê, eu vou trocar a cor aqui para ficar um pouquinho melhor. Então, a base oficial passou a ter as inscrições, a base física passou a ter as inscrições da base oficial. Tá? O que acontece aqui? A gente tem uma descrição da situação física. O que é a descrição da situação física? A gente mostra as diferenças, como o Thiago comentou que é um diagnóstico, nós estamos dizendo para vocês, olha, esses lotes aqui estão divergentes. Por que eles estão divergentes? Porque você consegue ver que os limites deles aqui, vou trocar a cor aqui para vocês verem. Vocês conseguem perceber que na base oficial, esse lote iria até aqui, ó. Ele ia até a divisa da casa. Como na base física ele tem uma divisa, um muro até atrás, ele aumentou muito essa área, e nós estamos mostrando para vocês, olha, analisem isso aqui, porque aqui deu uma diferença. Tá? Então, a gente
deixou a base física, porque nós trabalhamos com a base cartográfica, mas nós mostramos a diferença entre as duas bases, tá? O que seria... Aí nós temos outras informações, tá? Nós temos lote multiparte. O que seriam lotes multipartes? Nós chamamos esses lotes de multiparte porque existem na base da prefeitura inscrições parecidas, redundantes, no caso, né? Elas são redundantes entre uma quadra e outra. Então, esse é um problema que vem na base da prefeitura. Não digo problema, pode ser uma digitação ali que está errado. Então, vocês vão perceber que existe nessa quadra aqui, um exemplo, existe nessa quadra um número de lote que também consta na outra quadra. Ou ele está na mesma quadra, um número redundante, tá? Então, a gente só está mostrando para vocês, olha, dá uma olhada nesses lotes, porque teve algum problema aí na inscrição na base oficial, tá? Isso significa o lote multiparte. O lote novo, ele é um lote que apareceu na base cartográfica, que não consta na base oficial, tá? Então, a quadra, ela tinha 10 lotes, e hoje ela tem 12. Então, a gente pegou esse lote e mostrou para vocês, olha, a gente deixou os 10 lotes iguais ao da base oficial, porém, nós temos mais 2 lotes aqui que vocês precisam dizer o que a gente vai fazer. Numa posteriori, o que a gente vai fazer com esses lotes? A gente pode pegar uma metodologia com vocês de colocar uma inscrição do último lote, a gente pode colocar uma inscrição de N, como a gente costuma fazer, uma numeração N para saber que é um número lote novo, uma numeração pelo perímetro da testada. Então, assim, isso aí vai de futuras reuniões e determinações que a gente for fazer. Então, isso vai acontecer muito. Nós estamos olhando que nesses 11 mil lotes que nós já compatibilizamos entre a base cartográfica e a base oficial, nós encontramos muitos lotes novos que realmente a prefeitura não tinha, tá? Então, a gente vai estar mostrando isso para vocês nessa camada de lote novo. O lote OK, como eu disse para vocês, o lote OK, ele é fidedigno, né? Então, vocês podem perceber aqui, ó, vou estar até engrossado um pouquinho na linha, vocês podem perceber que onde está amarelo, ele está bem parecido com a base oficial. Então, a gente falou, não, tudo bem, a gente só roubou a informação, a gente puxou a informação do lote e não precisou dar uma descrição dele de uma análise dizendo se ele é divergente, se ele é projetado, se ele é multiparte e tal. O projetado, o que é o lote projetado? Esses verdinhos aqui que vocês estão vendo. Vou trocar a cor aqui para vocês verem. Esses lotes, o que acontece? Na base oficial, vocês percebem que ele tem... Aqui são 3 lotes na base oficial. Só que na base cartográfica, ele não tem uma divisa, tá? Ele não tem, ele tem um pedacinho de uma... Deve ver o que é isso aqui. Ele tem um pedacinho de um muro, mas ele não completa inteiro, tá? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui e chama ele de projetado, tá? Então, como a gente não tem a divisa física desse lote, vocês percebam que ele não tem uma divisa aqui, ó, aonde a prefeitura tem. Então, nós não inventamos informação, tá? A gente não... Cada informação que nós temos, ela é de acordo com o critério cartográfico, tá? Então, se ele tem um lote, se ele tem uma divisa, ele é um lote. Se ele não tem uma divisa, e a prefeitura tem, nós projetamos em cima do que a prefeitura tem. Vocês percebam que ele é praticamente igual aonde nós fechamos aqui, o lote oficial com a cartografia, tá? Então, para vocês saberem aonde que a Engefoto fechou lotes que não tem na cartografia, que não tem divisas na cartografia e tem na prefeitura. É só vocês virem pela camada lote projetado que vocês vão ver que é onde nós fizemos esse trabalho, tá? Aqui é outro caso. Então, nós não temos a divisa, a prefeitura tem a divisa, e nós chamamos de lote projetado. A gente poderia muito bem chamar esses lotes de desmembramento, remembramento, só que como a gente só tem árvore aqui, a gente não sabe se isso aqui é um proprietário, se é o mesmo proprietário desses lotes. Se a gente tivesse a certeza
que esse proprietário é o mesmo proprietário, que existiam na prefeitura 3 lotes, e hoje eles passaram a ser um lote só, passou a ser um lote só, e nós sabemos que é um proprietário, a gente não chama de projetado, a gente projeta, porém a gente vai ali e chama de remembramento. Só que a gente chama de provável remembramento, provável desmembramento, porque nós não temos certeza se é aquilo mesmo. A gente tem o bom senso de imaginar que aquilo ali, olhando por um Street View, por um levantamento visual, né, que é o Land Runner, nós sabemos que aquilo ali virou uma coisa só ou desmembrou, então a gente chama de provável, a gente não tem certeza, a gente não foi ao campo. Se a gente tivesse ido um trabalho em campo, em loco, a gente sim não chamaria mais de provável, nós chamaríamos, isso aqui é certeza, é um remembramento, é um desmembramento. Como esse é diagnóstico feito em cima da base cartográfica, em cima da base oficial, a gente prefere chamar de provável desmembramento, provável remembramento. Tá? A gente encontrou também na base lotes sem codificação, então lotes que estão zerados, tá? A inscrição deles está zerada. Então a gente só mostrou aqui também aonde que estão esses lotes sem codificação. Pendência, a gente chamou de pendência que a gente não conseguiu resolver, que nós pretendemos passar para vocês um relatório mostrando aonde estão e quais são as nossas dúvidas. Então, a gente também tem nesses 11 mil. Nesses 11 mil, eu posso dizer para vocês que nós encontramos todos os tipos de casos, tá? Então, nós encontramos tudo que vocês estão vendo aqui, nessa descrição da situação física, é o que nós encontramos nesses 11 mil, e eu acredito que a gente não vai encontrar coisas além disso, tá? Porque nós, com a nossa experiência que nós temos em outros municípios, dificilmente a gente vai encontrar algo diferente disso. Que são casos que a gente chama um pouquinho mais de complicado, que são os lotes multiparte, né, que são inscrições repetidas na prefeitura, que são pendências, que pendências acontecem, natural, que a gente tem que resolver com vocês, e vocês nos darem um norte, e os demais são o que naturalmente acontece, né, que são os lotes divergentes, que está muito diferente a prefeitura entre a cartografia, e os prováveis membramentos e remembramentos, tá? Após a gente fazer essa identificação, a gente fazer esse diagnóstico dos lotes, essa compatibilização, o que nós vamos trabalhar? A gente trabalha com as edificações, tá? Então, a gente tem todas as edificações dessas quadras aqui, tá? Então, eu vou só... o que a gente faz nessas edificações? Nós temos a restituição ela é apresentada, conforme vocês viram, no produto que nós entregamos, apenas mostrando o layer dele, a camada dele, se ele é uma edificação, se ele é uma construção. Então, vocês que estão analisando, a Patrícia que está analisando, já viu esse produto, ela já sabe o que eu estou falando. Então, ele não tem uma codificação, ele não tem o código, a inscrição do lote compatibilizado, geocodificado, ele tem apenas dados de cartografia, tá? Nessa edificação aqui, ela não tem somente dados de cartografia mais, tá? Então, nós subimos a informação da inscrição do lote. Então, além para a Patrícia, de você estar vendo aquelas camadas da restituição, agora você tem a inscrição dela vinculada, você vai saber quem é o proprietário, essa chave de inscrição daquela edificação. Então, a gente já subiu essa informação para o polígono de edificação. Então, aqui a gente tem elevação, a gente tem Z mínimo, altura, tem algumas informações que nós trabalhamos de extração da base cartográfica, tá? E também da restituição. Nós temos um número de pavimentos dele que vocês não tinham na base, que foi entregue para vocês. Então, aqui a gente já tem a determinação do pavimento. Nós temos o pavimento... Agora, por que vocês têm pavimento, Júlio? Nós temos o pavimento porque a gente precisa saber o pavimento para poder calcular a área. Então, primeira coisa, geocodificação, compatibilização, e para o pós, que é o cálculo de área, para você saber qual é a área construída dentro daquele lote, nós precisamos saber o pavimento para a gente poder replicar as áreas para cada polígono, tá? Então, a descrição da situação física nós também trazemos para a edificação, então nós temos a informação do lote para ela, que nem eu falei, a inscrição, nós temos a área da restituição, que é a área oficial, que é a área que foi extraída da cartografia, e nós temos uma área da restituição com desconto liberal, tá? Então, cada polígono,
a gente aplicou um desconto de 10%, tá? Então, a gente retirou 10% de cada polígono para representar o beiral, tá? Isso é uma determinação, a gente fez por experiência própria, que a gente acredita que o 10%, eu não digo acredita, com base no que a gente já fez, outros contratos, outros municípios, um beiral, ele representa de 10% a 20% de uma edificação. Então, nós determinamos mais para baixo. A gente prefere sempre deixar mais baixo e determinamos 10%. Se vocês decidirem que querem que a gente tire 5%, 15%, isso aí é reunião a posterior, tá? Então, a gente pode determinar isso futuramente. Como é a primeira apresentação, eu apenas estou dizendo para vocês qual que é a ideia qual que é a ideia do trabalho. Eu quero reforçar para vocês a inscrição do lote. Então, cada edificação tem a inscrição do lote, tá? Se a gente tem 3 edificações dentro de um lote, ela vai ter a inscrição do mesmo lote, tá? Então, a gente subiu com o centro da edificação, com o centro do polígono, nós subimos a informação do lote que ela consta, tá? Então, só para vocês entenderem como que isso é representado, tá? Então, nesse momento aqui, nós só temos a gente tem a inscrição do lote para cada edificação, tá? Então, a gente sabe qual lote que ela se encontra, o polígono e a área que a gente vai calcular na sequência. Com base nisso, o que a gente faz? A gente calcula a área. Então, nós temos um novo polígono aqui, tá? A gente transformou essas edificações, calculando elas de acordo com cada lote. Então, se vocês verem aqui, ó, ele vai ter... Eu vou mostrar uma que tem aqui. Nós temos 1, 2, 3 polígonos. O que aconteceu? Ele virou um polígono só, tá? Esse aqui. Esse polígono, a gente calculou ele com a inscrição do lote, quer dizer que todas aquelas edificações passaram a ser esse polígono, com a inscrição, o número máximo de pavimentos que se encontra nesse lote. Então, a gente mostra, ó, aqui tem 2 lotes, essa edificação é essa inscrição, ela tem 2 pavimentos, ela é um lote ok, a soma da área da restituição dela, somando os 3 polígonos, são 378,5 metros quadrados, e a soma com desconto de beiral é 340, tá? Então, essas são as informações relacionadas ao lote. Nós estamos dizendo assim, a área construída desse lote é isso aqui, tá? Então, é para isso que serve a geocodificação. Todo o nosso trabalho de identificação de lote, descrição da situação física, compatibilização entre a base cartográfica e a base oficial, basicamente para chegar nesses números aqui, dizendo quem que é a inscrição, quantos pavimentos ele tem, qual é a descrição física desse lote e qual é a área. Então, o nosso trabalho todo é relacionado a ter a área desse lote. Por isso que nós temos que acertar no pavimento, é muito importante. Então, aqui, eu digo que essa edificação aqui, inteira ela é uma edificação de um pavimento, essa outra é uma edificação de 2 pavimentos, e nós temos o total de metros quadrados dessa edificação, tá? Então, basicamente para chegar a uma nova camada, tá? Então, a gente tem o cálculo de área e o resultado do cálculo de área. O que é o POSES? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Everton? Sim, bom dia, Júlio, tudo bem? Bom dia, Everton, tudo bem. Então, nós temos aí a situação de compatibilização, né, da restituição do que foi restituído. Estou falando de malha de lotes aí, tá? Agora, a restituição da malha de lotes com a malha de lotes que foi disponibilizada pela prefeitura, ok? Ok. Essa malha de lotes da prefeitura, ela não está atualizada em relação ao banco de dados alfanumérico, tá?
Então, eu não sei se é um procedimento que tu vai explicar mais à frente, mas nós temos que olhar também os registros que estão na base de dados alfanumérica para poder fechar a malha de lotes quadra a quadra, né? Então, tem situações, por exemplo, ó, bateu aqui certinho cartografia, restituição com a malha de lotes que a prefeitura disponibilizou. Só que no banco de dados pode ter um desmembramento, pode ter uma unificação, e isso precisa ser considerado no resultado final, tá? Da espacialização da malha de lotes. Então, como é que está, no procedimento de vocês, esse batimento com o banco de dados, em que momento ele vai acontecer? É uma ótima pergunta, Everton. Esse trabalho, quando a gente faz a compatibilização, a gente não faz ela somente a base física que a prefeitura nos disponibiliza, pode ser uma base física, igual tem essa da prefeitura de Itabira, pode ser uma planta quadra, né? Então, essa compatibilização, a gente sim faz são três informações, não são duas. É a base cartográfica, base oficial e banco de dados. Então, se nós temos 10 lotes na base oficial, digamos ali, a base oficial, a base física oficial da prefeitura, nós temos 10 lotes. Na cartografia, nós temos 12. Só que no banco de dados, ele tem 12. Tá? Então, as informações... Tá? Então, nós fazemos a compatibilização, sim. Eu vou até mostrar para vocês aqui um espelho do banco de dados que nós temos da prefeitura. Então, Everton, a gente tem todo o espelho do banco de dados, tá? Ele não é o banco de dados aqui, nesse momento, ele não é o banco full, aquele banco que está rodando nesse momento, ele é apenas o espelho, a gente subiu a base do banco, um SQL Server, e fizemos a exportação. Então, hoje ele está uma diferencinha, como ele é um banco, a prefeitura sempre tem um banco vivo, né? Então, ele tem uma pequena diferença só, né, de tempo, né, uma diferença temporal. Mas nós, sim, trabalhamos com todas as inscrições do imobiliário, de logradouro, planta de valores, a gente baixou todas as informações do banco de dados para a gente poder fazer a compatibilização. Então, sim, até você comentou que provavelmente eu ia falar sobre isso, mas sim, eu quis atentar somente o que era físico da prefeitura e físico da cartografia. Mas, como foi uma ótima pergunta sua, Everton, realmente, sim, a gente faz a compatibilização entre o banco de dados também. Se nós encontrarmos uma diferença, nós temos um relatório que nós estamos fazendo, que é um relatório mostrando as diferenças mostrando os problemas, um relatório de dúvidas, um relatório de pendências. Então, se a gente acontecer aquilo que eu acabei de falar, que é a diferença entre as três fontes, nós estaremos apresentando e a prefeitura vai nos dizer. Claro que a gente entende que o lote do que está no banco de dados é o mais correto, vamos dizer assim, é o que está mais atualizado, porém a gente pode ter, se na base cartográfica eu tenho 12 lotes, tá? Vou dar um exemplo. Na base oficial da prefeitura eu tenho 10. Eu não vou chamar esse lote, e no banco de dados eu tenho 12, eu não vou chamar aquele lote de novo. Eu vou tentar compatibilizá-lo com o banco de dados. Se eu não conseguir encontrar, porque como o banco de dados é um número, é uma informação alfanumérica, e eu não tenho a posição dele, se eu não conseguir chegar ao diagnóstico, eu vou comunicar à prefeitura e vou dizer, olha, no banco tem 12 lotes, eu tenho 12 lotes na base cartográfica, mas eu não estou encontrando, você pode me ajudar? Onde que ele está? Como que a gente faz? Dificilmente a gente não consegue encontrar, até pelo tamanho da testada, o número predial, então isso nos ajuda, tá? Então a gente faz sim a compatibilização. Perfeito, Júlio. Em relação a essa questão, né, de você o Júlio vai identificar fisicamente ali um lote novo ou uma divergência.
Ele vai buscar no banco de dados se a contagem do lote está ok, se tenha um indicativo de um lote novo, e daí vai fazer essa conferência. Se não, a gente não conseguir resolver, a gente volta como uma dúvida para a prefeitura indicar uma possível solução. Seria interessante, hoje a gente está trabalhando em cima da base Shape, né, que a prefeitura passou, né, da vetorial, mas vocês podem nos fornecer, se for o caso, eu não sei como é que isso está lá naquele repositório, eu tenho que dar uma olhada em relação às plantas de loteamento novos, né, dos novos loteamentos aprovados, se isso está em meio analógico ou já está em meio digital, e essas plantas podem também auxiliar nessa questão, né, porque uma parte da quadra ela pode ter sido loteada e ela está nessa planta de loteamento. Aí o Júlio consegue, a partir desse arquivo de loteamento, já separar os lotes que ele acreditava ser novo nessa primeira análise. Tá? Então, a gente vai fazer um levantamento, né, de dúvidas, de informações, na verdade, que a gente vai solicitar ainda à prefeitura, no caso desses, pode ser, né, loteamento ou plantas quadras, que representem já um pouco mais a questão do banco na maneira mais atual que ela esteja. Né? Só complementando o que o Thiago falou. Pode falar, Everton, fica à vontade. Não, eu queria só reforçar que esse trabalho da malha de lotes, ele eu diria que é o coração do projeto, né? Ou seja, basicamente, tudo que a gente vai fazer vai passar pelo resultado desse trabalho. Né? Então, seria muito interessante a gente alinhar já com a prefeitura o apoio na resolução dessas dúvidas, né? Para que a gente não deixe acumular, né? Porque o acúmulo faz com que depois a gente tenha dificuldade de resolver. Interessante já estabelecer um fluxo contínuo de apoio para ir fechando o trabalho. Né? E, nesse sentido, a gente, indo fechando as quadras, por exemplo, por bairros, algo assim, a gente já tem condições de fazer aquele processo de comparação de área construída e deflagrar o processo de atualização cadastral em campo, ou, enfim, definir o que vai notificar, pelo menos poder comparar para definir onde é que estão as áreas construídas que nos interessam buscar. Só complementando o que o Thiago falou, quando a gente está fazendo a compatibilização, a gente sempre brinca que a gente faz um CSI, tá? Então a gente vai atrás de toda a documentação, de todo o material que a prefeitura forneceu, para tentar identificar aquele problema. Então a gente não faz apenas um trabalho as fontes diretas que a gente tem, é aquilo que eu comentei antes, a física, oficial e o banco de dados. Só que se a gente tem uma dúvida, se aquilo ali ainda não nos ajudou a resolver, a detectar ou resolver o problema, nós vamos atrás de uma fonte que a prefeitura disponibiliza, como uma planta de loteamento, plantas quadras mais atuais e tal. A gente simplesmente não para o nosso diagnóstico, como o Everton falou, nós entendemos, Everton, da mesma forma que você, que a base de lotes ela é o coração. Se nós errarmos na base de lotes, nós erramos nos produtos subsequentes. Então, a gente tenta ir ao máximo resolver total, por isso que a gente acaba, às vezes, nem passando para a próxima etapa, porque a gente sabe que pode ter um retrabalho. Então, nós precisamos de uma oficialização daquela base, que as dúvidas sejam resolvidas. Nós temos um método de que a gente já cria um relatório, conforme a gente vai fazendo a base, nós vamos descrevendo os problemas. Então, a gente já tem um relatório de tudo que está acontecendo. Então, aqui o que a gente apresentou? A gente tem uma introdução, a gente tem as pendências, os lotes sem inscrição, lotes divergentes, lote com a mesma codificação, que a prefeitura ela consegue nos ajudar e já resolver os nossos problemas sem que esteja olhando o arquivo gráfico. Ela pode já, somente no relatório, nos dar as respostas. Tá? Então, a gente tem todas as dúvidas e todas as incompatibilizações que ocorreram no trabalho de geocodificação,
nós temos um relatório de pendência. Olha aqui, vou dar um exemplo aqui rápido para vocês, aqui não era a ideia é só mostrar para vocês que nós estamos fazendo, tá? Esse tipo de trabalho, é o carro-chefe da Engifoto, esse tipo de trabalho com experiência que nós temos e com a expertise que nós temos de outros contratos, de outros municípios, a gente já tem uma ideia daquilo que a gente encontra de problema e a forma que é mais fácil da prefeitura nos ajudar, porque muito desse trabalho nós precisamos a 4 mãos. Ou a gente tem a 4 mãos para resolver esses problemas, ou nós não conseguimos ir para frente. Então, aqui é uma área precária, nós não sabemos aonde estão a posição dos lotes, como que a gente vai fazer, a gente explica o que está acontecendo, a gente mostra a numeração. Então, esse é um trabalho que a gente faz simultâneo à modelagem da base de geocodificação. Tá? Então, é só para vocês saberem que a gente tenta explicar da melhor forma possível como que isso o que está acontecendo. Nosso método é passar isso para a prefeitura e a prefeitura em cada item nos ajudando a responder. Olha, esse problema aqui você vai encontrar lá na planta de loteamento do fulaninho de tal. Ah, esse problema, Júlio, foi atualizado, um banco de dados, já tem um lote novo. Então, a gente consegue sem travar o nosso trabalho, nós conseguimos já fazendo um diagnóstico de pendências, de problemas. Tá? Então, isso a gente vai ter... isso aqui aconteceu só nos 11 mil lotes aqui. Então, a gente encontrou casos. A gente não costuma apontar todos os casos de pendência. A gente mostra casos parecidos para que sejam resolvidos de forma igual, né, para os demais, tá? Isso que eu ia reforçar, Júlio, que a gente aponta algumas divergências recorrentes e dentro dessa análise a prefeitura indica para a gente um caminho de informações, né? Então pode ser que uma fonte de informação que a gente não estava pesquisando, de loteamento, de desmembramentos novos, ela passe isso para a gente e a gente consiga resolver a maioria dos problemas de divergência. Aquilo que nem nós conseguimos identificar e a prefeitura não teve uma resposta, ele vira um elemento de dúvida que ele pode ser um candidato para um cadastro em campo. Não só, né, a gente cadastra elementos com acréscimo de área, mas a gente cadastra também elementos de divergência de geocodificação. Então, você vê um desmembramento que ele é não oficial, e se a prefeitura tem a intenção de todos os desmembramentos ter um registro disso, a gente pode colocar todos os desmembramentos identificados como um candidato a um possível cadastro em campo. Né? Exato. Digamos que a prefeitura fala assim, não, mas eu não quero isso somente no lote que tenha aumento de área. Desmembramento eu quero notificar. Não, tudo bem, então você já, de cara aqui, ó, você já vai nesses lotes aqui, porque a gente já viu que ele é um desmembramento. Tá? Então, você não tem somente um diagnóstico, pegando o gancho no que o Thiago falou, é importante, a gente não tem somente um diagnóstico de área, a gente tem um diagnóstico da situação física em geral, como o Everton falou, que é o coração, né, do nosso trabalho. Então, a gente entendendo que isso é o coração do nosso trabalho, nós apontamos tudo aquilo que a gente acha que pode ter um eventual problema, que pode gerar uma informação problemática no futuro para a prefeitura. Então, a gente, com o nosso conhecimento do que a gente já faz em outros municípios, a gente consegue ter uma ideia daquilo que pode causar um problema futuro. Então, essa é a ideia que a gente vem reforçando nossos relatórios e também a nossa identificação da resolução dos casos geocodificados, tá? Então, sempre a nossa ideia, a situação ideal, sempre é que a gente pegue a base da prefeitura e deixe ela ipsis literis na cartografia, demonstrando o lote do Júlio é o lote do Júlio, o lote do Thiago, da Liane é o da Liane. Então, nossa preocupação é que a gente faça e tenha uma confiabilidade da informação da prefeitura transmitindo para a base cartográfica. Esse é o nosso foco, é ter a confiabilidade para depois gerar um diagnóstico,
tá? O que adianta eu fazer uma geocodificação que ela não é confiável para eu gerar um diagnóstico? Aí eu não tenho diagnóstico. Aí eu vou ter um problema. Então, o diagnóstico ele tem que ser exato para que a prefeitura possa tratar aquele problema que está acontecendo em loco, que é um acréscimo de área, um desmembramento não oficial, um remembramento não oficial, e que a gente evite que seja um problema de transmissão, um problema de compatibilização das bases. Isso é um cuidado que a Engifoto tem. Tá? Por isso que nós documentamos tudo, nós temos uma metodologia de trabalho, um procedimento para que isso não ocorra. Então, nós utilizamos todo o levantamento visual contínuo, para cada divergência que nós temos, a gente tem um controle de qualidade para detectar possíveis falhas no momento da geocodificação e omissões, né? Com base nisso, que nem eu falei, nós passamos onde eu tinha parado aqui, que era na edificação. Oi, pode fazer pode, Gilza, fica à vontade. Júlio, você falou que esse trabalho aí, que já resultou em 11 mil, né, unidades especializadas, isso aí, só para a gente entender em termos de volume, isso aí já é o trabalho mais de um mês, é isso? Olha, eu vou te falar exatamente, mais ou menos 1 mês e meio aqui, tá? A gente já iniciou, qual que é o nosso primeiro, contando com toda a identificação de todos os elementos publicados pela Prefeitura, Gilson, ele tem até mais de 1 mês, tá? Então, a análise do banco de dados, a conexão, o conhecimento do espelho do banco de dados. Então, isso aqui ele já tem uma... Porque a gente não começa o trabalho, Gilza, sem a gente ter toda uma investigação de todo o legado da prefeitura. Tá? Então, o nosso primeiro trabalho... Porque a base cartográfica a gente já tem um voo, a gente já tem uma restituição, e a gente já sabe o que é a base cartográfica. Mas a gente não sabe o que é o legado da prefeitura. Então, o nosso primeiro estudo é o legado da prefeitura. Então, tem coisas que a gente vai dizer, olha, aqui você tem um loteamento, o que costuma, principalmente nos casos onde a base cartográfica tem informações a mais do que a prefeitura. Então, a gente sempre busca entender o porquê que isso aconteceu, procurando no material da prefeitura. Um lote novo. O lote novo, ele pode não estar na base física, conforme o Everton falou, ele pode ter uma desatualização. Mas ele pode estar no banco de dados e ele pode ter uma planta de loteamento nova, aprovada. Então, é um estudo, e esse estudo, ele é bem complexo, tá? Então, a gente já tem toda uma análise para poder iniciar o trabalho de geocodificação, tá, Gilson? Tá. E nesse universo aí de 11 mil, quantas divergências você tem apontadas? Já posso dizer para você aqui de cara. Para a gente analisar? Depende do que é a divergência, tá? A divergência de lotes diferentes entre a base da prefeitura e a base cartográfica, nós temos 830. Então, assim, é muito bom, tá? Hoje, o nosso diagnóstico que a gente teve no primeiro, vamos dizer assim, metade do projeto já, 11 mil lotes, né? Talvez um pouco menos da metade. A gente já teve um resultado bem, como que eu posso dizer, um resultado bem confiável, tá? A gente conseguiu entender que a base da prefeitura, ela está muito boa, por mais que ela tenha uma desatualização entre o banco de dados, ela está muito boa, porque se você for analisar, em 11 mil, somente 830 lotes estão bem diferentes da prefeitura com a base cartográfica, isso é muito satisfatório, tá? Lotes multiparte, que a gente está dizendo para vocês assim, esses lotes constam inscrições repetidas, tem 41, isso aqui pode ser um erro de digitação, ok? Lote novo, em 11 mil nós temos 244 lotes novos, tá bom também, não tá ruim. A gente conseguiu, esses lotes novos é porque a gente viu que não consta no banco, não consta em planta, não consta em lugar nenhum. A não ser que a gente mande isso para você e você fale, ó, Júlio, esses 248 estão aqui o material que você vai te ajudar. Eu não tinha te passado antes, mas agora você consegue completar e fechar esses 244. Ok, é para isso que serve o diagnóstico.
nós identificarmos e vocês darem a solução, tá? Então, nessas descrições de situação física, você consegue ter, Gilza, a numeração de cada um, a quantidade de cada um, tá? Então, você tem 527 lotes com desmembramento, provável desmembramento, você tem 65 com pendência, você tem 805 sem codificação. Esse aqui eu acho que é uma boa a gente já tentar solucionar, porque a base da prefeitura ela não me passou uma chave, não existe um código, ele está zerado. Então, isso aqui eu não consigo fazer vínculo com nada. Então, esse aqui é importante a gente dar uma olhada. Mas você consegue ter uma ideia, lote ok. Vamos pensar o seguinte, metade dessa base, 5.049 lotes, estão ipsis literis, base cartográfica versus oficial. Então, assim, dizer para vocês, olha, ele está totalmente satisfatório. Não, se ele tivesse totalmente satisfatório, ele estaria lá com 9.000, 10.000 lotes ipsis literis. A gente pode considerar também o projetado, né, Júlio, que ele não deixa de ser um lote aqui. Não deixa de ser. 8.000, quase 8.000 lotes ali, ok da zona. Exato. O projetado também, a gente entende que ele pode ser... Mas assim, Thiago, eu vou dizer para você assim, ipsis literis, para bater o martelo, eu diria 5.049, e não diria o projetado, porque o projetado, às vezes, ele pode ser um remembramento, entendeu? Ele pode ser ele é confiável, ele é muito confiável, ele está parecido, porém, ele não tem uma divisa física igual, uma divisa física que determine que ele é exatamente igual à base cartográfica. Então, assim, eu elencaria ele aqui como o segundo mais confiável, tá? Isso é só para explicar, tá, Thiago, a diferença entre os dois, tá? Porque ele não tem uma divisa, ele pode ser uma diferença, mas hoje a gente teria 8.000 lotes muito confiáveis, que a base da prefeitura está parecida com a base cartográfica. Nesse contexto, a gente já consegue ter uma ideia, fazendo esse tipo de trabalho, a gente consegue ter uma ideia se a base cartográfica está muito diferente do que tem oficial. A gente costuma encontrar, vou dizer para vocês assim, em média de 50%. Aqui passou de 50%. Claro que a gente tem muitos lotes ainda para ser fechados. E outra coisa é que a gente está trabalhando na área uma área, não pode chamar assim, um mignon aqui, né, que é bem a área central aqui, os lotes bem padronizados. A gente ainda vai entrar em lugares problemáticos, né, a gente vai entrar em lugares que pode ser áreas de invasão e tal, que esse número possa aumentar, tá, Gilza? Ele não a gente não pode ter o nosso diagnóstico completo entre as duas bases pelos 11.000. Por quê? Porque nós iniciamos o nosso trabalho sempre para aquilo que seja o mignon, vamos chamar assim, tá? Então, quando a gente começar a afastar aí para as áreas mais periféricas, aí esse número de divergência, esse número de incompatibilização, com certeza ele vai aumentar um pouco. Então, hoje a gente diria, 8.000 lotes, de 11.000 lotes, 8.000 ipsis literis estão batendo, mas indo para a periferia, isso aqui pode cair um pouco e a gente ter um número mais elevado, tá, de informações. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, eu queria, era mesmo entender um pouco desse universo, né, entender quando você fala a palavra oficial, você está se referindo a qual base? Eu posso até mostrar para vocês aqui, tá? Não, é só para eu entender, é só questão de terminologia mesmo. A gente ficar sintonizado no que a gente chama de oficial aqui, o que você está chamando de oficial, tá? Tá, é a base que a gente recebeu, é um shapefile que a gente recebeu no sistema de referência do Córrego Alegre. Okay, não, então o shapefile da base do Isso, okay. Se o Everton quiser complementar, Everton, você levantou a mão? Tá. E aí, eu queria fazer outra pergunta, que é uma preocupação que eu tenho tido desde o início, Júlio, talvez seja agora o momento, que é
como é que a gente vai tratar a questão da base legal versus a base real. Eu já entendi que o que a gente está fazendo de espacialização é a base real, que é a base que vai ter um vínculo com o cadastro do IPTU. Porque parte dessas divergências é porque dessa representação gráfica que você recebeu, né, da base aqui de Shapefile do GEL, a gente tinha preocupação de trabalhar mais com a base legal, né, porque era o que vinha de projetos, loteamentos, essa coisa toda, tá? Então, eu só vou te falar isso, porque na semana passada a gente teve outra conversa com o Everton no Beato, né, e a gente está aí no início da questão do sítio, algumas funcionalidades sendo liberadas, e é uma preocupação de modelagem que eu tenho colocado desde o início, porque nós teremos futuramente alguns documentos, cálculo de IPTU, que a gente vai usar agora para frente, a gente vai sempre pensar nessa base real, mas existem alguns documentos, algumas certidões, algumas coisas assim, que a gente vai fazer referência à base legal, a base aprovada. Então, só para atentar que como a gente vai estar evoluindo, a gente agora está no momento de consolidar dados mesmo, isso é um item que a gente tem que pensar, né, e a gente teve acesso, foi uma modelagem prévia, há uns 2 meses atrás, e foi falado que no momento oportuno a gente ia voltar a falar disso, então eu só queria de novo pontuar, tá? Mas que bom, e eu gostei de saber disso aí, né, desse nível aí, né, de atualização, que para a gente aqui, às vezes o sentimento, como a gente ainda via, né, essas divergências no dia a dia, que talvez fosse até maior, né? Então, é só isso, tá? E falar que eu acho que ficou realmente muito bem organizado, tá muito didático aí, dá para a gente trabalhar, ok? Outra coisa que eu acho que a gente pode pontuar também é se agora, né, que esse é um trabalho extenso, eu concordo com o professor Everton quando ele colocou de como é que a gente vai pensar na estratégia, né, esse primeiro tinha que ser esse mesmo, tinha que ser um diagnóstico, mas que eu fico sempre muito com medo da gente depois ter um volume de informação aqui, de que a gente não consiga dar respostas, né, que isso prejudique o andamento das coisas. Então, acho que esse primeiro relatório nós vamos ter que sentir, né, receber esse material para fazer esse trabalho, e nos próximos, se a gente puder, né, ir trabalhando nisso parcialmente, né, com menos volume, entendeu? Como você disse, achei muito bom quando você falou, olha, minha metodologia é assim, eu vou te apontar alguns casos e você me aponta o caminho da solução, né? Ou seja, a gente vai ter que te dar uma informação, você volta, trabalha e apresenta para a gente de novo, né? Exato. Então, após essa primeira entrega, a gente conseguir ter acesso a essas divergências também, essas questões de forma mais pontual, para a gente lidar com outro fator que a gente tem, que é uma limitação interna, né, de pessoas para que consigam, né, fora da sua rotina. Apoiar, né? Apoiar. Exatamente, porque as coisas continuam rodando, né? Então, quanto mais rápido a gente tiver acesso. Então, é só isso, tá bom? Everton, pode ficar à vontade. Então, eu achei interessante também esse avanço que teve, né? Mas queria sugerir para vocês inserir no método de trabalho um processo de fechamento por quadra. Então, já temos uma primeira visão, que está divergente ou não. E um processo de fechamento por quadra, não esperando assim fechar um mês para fechar o relatório, entregar, não. O ideal seria um processo de fechamento diário e com canal aberto com a prefeitura para a solução dos problemas que vão sendo encontrados, tá? Porque para que a gente possa caminhar nas outras atividades e ir fechando. Tem a seguinte questão, por exemplo, se a gente tiver um fluxo contínuo de finalização por quadra, o que acontece? Fechei uma quadra, minha quadra que está aqui espacializada, todos os lotes estão no banco de dados da prefeitura. A gente dando uma indicação de que aquela quadra está finalizada e a prefeitura sabendo disso, qualquer processo que venha acontecer daqui para frente, em tempo de projeto,
por exemplo, uma unificação de lotes, um desmembramento naquela quadra, a prefeitura já sabe que a Engefoto finalizou o trabalho, então ela vai, não significa que ela vai deixar de fazer, ela vai fazer no alfanumérico, no GovBR, mas vai informar a Engefoto, olha, mexi aqui na configuração dos lotes dessa quadra que já está finalizada, para que a coisa caminhe, a gente chegue no final, não tenhamos nenhuma disparidade, né? Então, minha sugestão é ir fechando quadra, sabe? Já temos 11 mil, inserir uma equipe, tá, que se encarregue de finalizando, batendo as coisas com banco de dados, porque senão vão ficar muitas divergências. Embora a gente, em princípio, parece interessante o número, né? Mas se a coisa for acumulando, depois a gente sobrecarrega, né, a equipe da prefeitura. E o ideal seria a gente ir já fazendo e a prefeitura também se organizar para dar esse apoio para a Engefoto, né? O que seria interessante também, talvez um acesso ao sistema de gestão cadastral atual da prefeitura, né? Para que vocês possam fazer consultas, eventuais dúvidas que tem na finalização da quadra, poder consultar, né, o cadastro da prefeitura. Então, uma sugestão assim de procedimento, né, de método de trabalho, que obviamente vocês vão avaliar, né, para verem aí a melhor forma. Não quero também impor nada que complique o procedimento da empresa, né? Mas estou falando um pouco da minha experiência com esse tipo de trabalho em outros projetos também. Isso foi algo que a gente fez em Fortaleza, em Belém, enfim, de ir fechando quadra e de ter um canal aberto com a prefeitura, né? A Rosângela levantou a mão. Oi, estão me ouvindo? Sim, te ouvindo bem. Sim, Everton, é porque ele falou da duplicidade ali de lotes, eu vi ele falando, né, de duplicidade de lotes, eu estou imaginando que é a inscrição, né, a mesma inscrição para 2 lotes diferentes. Eu gostaria de propor que também verificasse se isso está ocorrendo em quadra, porque o que ocorre aqui? Às vezes um desmembramento irregular, no meio de um terreno grande foi aberta uma rua, mas antes já havia os índices cadastrais. Então eu tenho 2 quadras separadas fisicamente, mas no meu cadastro ela está como se ela fosse unificada. E aí, se eles apontarem isso, são imóveis que nós vamos ter que trocar mesmo a inscrição dele, para ele refletir a realidade, o que não acontece hoje. Aí talvez um cruzamento de informação, não sei se há a possibilidade deles fazerem isso, de que até o número da quadra, se estiver repetido, mas se não está fisicamente na mesma quadra, esses também sejam colocados como pendências para a gente consertar. Respondendo você, primeiramente respondendo o Everton, o acesso ao banco de dados que a gente tem, a gente está aprimorando esse acesso, Everton, junto com o Everton Nubiato, com o Edson, que está tratando essa informação. Então, nós já temos acesso a essa informação, já temos acesso ao servidor da prefeitura, né, que é que foi nos passado a chave de acesso do servidor. Então, isso faz parte do nosso diagnóstico, né. Quanto ao fechamento de quadras, ok, que nem você falou pela tua experiência, né, de outros contratos, eu acho que é válido mesmo, com certeza é. A gente, primeiro, esses 11 mil que a gente fez, que já é um número bem extenso, esses 11 mil, mas eles ainda dependem ainda de uma validação de controle ainda, eles precisam, aqui é o primeiro momento que eu estou apresentando para vocês, é a porta de entrada para mostrar para a prefeitura como é o nosso trabalho e como que a gente inicia esse diagnóstico, tratando legado, tratando base cartográfica, mas sim a gente faz um fechamento, a gente até não tratava, vou dizer para você assim, falando a gente está fazendo com Divinópolis, né? A gente fecha por setores, né? Então a gente determina um setor e vai, então a prefeitura nos passou os setores e a gente vai fazendo um fechamento por setor. Mas sim, é bem válido mesmo a gente botar isso na nossa metodologia, liberando por quadra, até porque, que nem vocês falaram,
a demanda da prefeitura, ela não tem uma capacidade hoje técnica para ir nos respondendo todos os problemas, e a gente entende que isso é bem comum mesmo, tá? Então, a gente, com certeza, vai botar isso, Everton, no nosso planejamento e no nosso fluxo de trabalho. Depois a gente pode até conversar com vocês, né, em particular, sobre esse andamento, né, nos ajudando e nos direcionando o que vocês imaginam, né. Respondendo a Rosângela... Só um pouquinho, Rosângela, só para não perder o gancho, em relação a essa questão da atualização do GovBR e manter um compasso em relação à geocodificação. Hoje eu não sei qual que é o volume, né, de atualizações que a prefeitura tem em relação ao lote, mas a gente pode estabelecer um sistema de trabalho. Por exemplo, o Júlio está consultando o banco com a data de agosto, tá? Então, a partir de agora, né, o Júlio vai fechar a geocodificação e no final de cada mês, né, a partir de uma data X de agosto, a prefeitura passa um relatório dos lotes, que não sei se consegue pelo GovBR, dos lotes que tiveram atualização dentro daquele mês. E aí a gente confere num conjunto de informação. Não fica, eu imagino, só para não ficar muito fracionada, né, essa análise, uma quadra teve um lote, outra quadra teve outro. Então, um relatório mensal, o Júlio, por exemplo, liberou uma quantidade X de lotes já codificados, mas aquele mês a gente recebeu um relatório que tais lotes tiveram atualização, a gente volta para o lote, verifica se precisa atualizar e aí implementa a correção. É só mais uma sugestão de acompanhamento aí do banco, né? Como a gente sabe que é dinâmico, né? A partir do momento que você faz uma coisa agora, amanhã já atualizaram, então a gente pode fazer esse fluxo de informação com um relatório mensal do GovBR, né? Júlio, pode ir. Só respondendo a Rosângela, a gente até não tem a camada de quadras aqui ainda, Rosângela, porque a gente sempre espera fazer o fechamento da base de lotes, né, e a quadra parte do lote, né? Então, a gente usa os limites físicos do lote para gerar a quadra. E sim, Rosângela, quando a gente tiver esse mesmo problema de lotes de duplicações, né, inscrições duplicadas ou triplicadas, que sejam em multiparte, que a gente chama, a gente vai apontar também, tá? Então, quando a gente fechar, que a gente terminar uma análise de lotes, terminamos um diagnóstico de lotes, nós geramos a quadra. Se essa quadra for redundante, a gente já aponta para vocês também. Nós vamos dizer, essas duas quadras que vocês estão vendo, elas estão com o mesmo número. Está correto? Então, isso a gente passa de acordo quando tiver o limite físico da quadra, a gente vai ter essa mesma descrição, essa mesma categorização aqui para a quadra, tá? Então, a gente tem também, tá? Só respondendo a tua pergunta. Só para a gente finalizar aqui, eu mostrar até qual que é o fluxo de trabalho completo, após a gente fazer toda essa... digamos que situação ideal, resolvemos todos os problemas. Gilza, fica à vontade. Júlio, talvez, porque eu acho que eu fiquei aguardando um pouquinho a resposta das minhas considerações. Só, desculpa, José, em relação à base, ela coloca uma base legal, né, e a base física restituída. Eu não sei em que... Bom, a gente vai ter que discutir isso em relação ao que vocês pretendem manter como atualização, né, Gilza? Isso acho que é mais uma decisão da prefeitura em relação ao material do que nós. Então, a partir de um determinado momento, você vai ter que decidir se você vai substituir, né, aquilo que a gente colocou como base, como a base cartográfica em relação ao que vocês têm de mapeamento, legal ou não, tá? Senão, inevitavelmente, vocês vão ter duas camadas de informação para manter atualizado. Então, eu não sei qual foi o nível de discussão que vocês tiveram com o Everton. Eu queria entender também um pouquinho, eu acabei deixando passar essa colocação da Gilza, mas entender um pouquinho que base legal é essa, ou que representação legal é essa. Isso, por isso que eu perguntei para o Júlio o que ele estava falando. Vamos retomar um pouquinho, eu acho que isso até está no nosso termo, e estava nas discussões nossas também,
quando a gente apresentou, a gente fez aquele fluxo, que lembrar o seguinte, algumas certidões que o urbanismo emite, que são certidões que vão para o sistema, a Patrícia também pode me ajudar nisso aí, são certidões que utilizam as informações do loteamento aprovado. Para a Rosângela, por exemplo, pode acontecer lá um desmembramento acontecido na realidade que não teve uma aprovação da prefeitura. Então, eu lembro quando a gente estava discutindo modelagem de banco, sobre essas informações, a gente foi falado assim, não, isso vai ser considerado e mais à frente a gente volta nisso. Isso vai ser uma camada, nós vamos só associar uma planta da aprovação para consulta, então, eu não sei, porque ficou sem definição mesmo. Quando a gente viu o primeiro modelo do banco, lembra, há uns 2 meses atrás, nós tocamos essa questão de novo, olha, nessa modelagem a gente não está vendo isso aqui. Como é que isso vai ser tratado? Entendeu? Então, é só, de novo, eu estou pontuando isso, porque falou-se que a gente ia discutir mais à frente. Eu concordo que manter 2 camadas talvez fiquem difíceis, mas assim, se eu tenho um loteamento aprovado, que eu recebo um CD todo bonitinho, e eu tenho ele lá, ele poderia para mim ser uma camada de loteamento aprovado, ok? Não vou ter tudo? Não, mas a gente tem de boa parte. Nos últimos 10 anos, por exemplo, a gente recebeu vários loteamentos que já estão, inclusive, em CIRGAS, ou seja, ali eu tenho os lotes, as quadras na sua configuração original, né? E às vezes tem problemas que acontecem no decorrer, né? Que a gente precisa recorrer a essa informação, para aquele dado que é o dado da aprovação do município. Isso é recorrente. A Rosângela precisa disso no seu dia a dia, nós do GEO, o pessoal do urbanismo, recorrer à informação do que é que a prefeitura aprovou, entendeu? Para terminar. Agora, eu concordo que no dia a dia, a partir de agora, nós vamos, a base que a gente vai usar e tudo vai ser essa base real, entendeu? Mas existe esse legado aí que orienta várias ações. Ok, esses projetos de loteamentos que foram aprovados, e mesmo, sei lá, que não foram aprovados, mas foram implantados, né? Às vezes acontece isso. Todas essas informações, eu acho que elas são bastante úteis e devem compor o sistema de informação territorial, né? Ter um cadastro de loteamentos e que tenha essa informação do projeto, né? Pode ser um PDF, e vocês têm isso também em arquivo shapefile, DWG, né? Mas que se ligue com esse registro de um cadastro de loteamentos que a gente pode modelar para compor o cadastro do novo sistema cadastral, tá? Isso sim. Em relação à representação dos lotes, né, os lotes que já estão estabelecidos, já foram demarcados, são os lotes que a restituição representa, né? Claro que é muito possível, né, que determinados lotes que foram projetados, que tem uma matrícula no registro de imóveis de acordo com o que foi projetado, aprovado e tudo mais, no local não esteja igual. Tem uma pequena diferença. É isso que a gente quer conhecer mesmo hoje. Então, o que acontece? Nessas situações, não tem como você querer representar o que está legal e manter isso em relação ao que já está delimitado, demarcado, enfim, materializado no local, né? Essa informação vai ficar em nível de projeto e você está ali representando aquele lote. Então, esse é um ponto. Não dá para agora acertar os polígonos dos lotes em função do que está no documento. Isso seria impossível, né, vocês fazerem isso, tá? Agora, até porque o que está estabelecido no local, teoricamente, é onde ele está ocupando, e se tiver que fazer alguma representação legal, ele tem que retificar o lote, né, para retificar o documento, retificar o documento em função do que está estabelecido hoje no local, tá? Porque a demarcação não seguiu o que estava no documento. Então, assim, não é mudar a demarcação em função do que está no documento, é mudar o documento em função do que já está estabelecido. Aí entra, mas isso é uma questão privada, as pessoas que vão definir isso, se vão fazer retificação ou não, é um problema privado, né? Bom, outro ponto, claro, os novos
o que vai acontecer, novos projetos, por exemplo, né, daqui para frente, tá, a ideia é que eles sejam já referenciados, a rede de referência cadastral municipal, que tem um determinado nível de precisão. Então, esses novos projetos, eles já vão cair já referenciados no local o mais preciso possível, né? E aí, obviamente, vai ocorrer um processo de demarcação desses lotes. Como a gente já tem vai ter uma instrução de georreferenciamento, vinculação à rede de referência cadastral municipal, a empresa ou o loteador, ele vai ter que demarcar esses lotes tal qual está no projeto, seguindo aquelas coordenadas que ele colocou no projeto. Então, em tese, né, nos futuros projetos regulares, aprovados e tudo mais, a tendência é que o processo de demarcação já ocorra de acordo com o que está no projeto, né? O que a gente vê que não aconteceu ao longo do tempo, né? Por conta de todas as limitações que a gente tem, e isso é comum em todos os municípios brasileiros, tá? Mas daqui para frente a ideia é que esse processo de divergência entre o que está no projeto e o que está demarcado fisicamente no local, ele não se mantenha, né? Ou seja, a gente vai ter uma situação compatibilizada, tá? Que mais que eu poderia falar em relação a isso? Não sei se eu acabei passando pelos teus pontos de dúvida, Gilza, em relação a isso. Bom, a Patrícia também já estava de mão levantada aí. Eu só estou voltando a algo que a gente já falou. Porque assim, eu lembro que o Nubiato falou assim, não, isso nós vamos discutir mais na frente, quando a gente vai fazendo especialização, a gente vai deixar isso como uma camada, porque muita representação que a gente tem nessa base que vocês receberam é o retrato disso que é legal. E não, nós vamos continuar fazendo o que se faz na prefeitura hoje, corre a planta lá para ver a aprovação o tempo todo, né? Isso é algo que, mesmo tratando do que é real, o tempo todo precisa recorrer à planta aprovada para consulta. E acho que não vai fazer sentido agora para frente a gente ficar recorrendo à consulta da planta em papel. Então, eu acho que cabe nesse modelo, a gente tinha falado disso, a questão de eu saber, olha, eu estou trabalhando com essa área aqui para cálculo de PTU, mas a área aprovada é essa. E a representação mesmo cartográfica, a gente tem como elencar o que desse universo aí, a gente sabe que tem aprovação, tá? Então, a Patrícia falar. Então, acho que é uma informação muito importante que a gente não pode perder. Porque se antes a gente estava assim, trabalhando com uma base no GEO, que era a representação mais legal, e ficava no banco de dados só com real, a gente não vai estar agregando as duas coisas. Nós estaremos assumindo apenas um lado, entendeu? Só uma observação antes da Patrícia. Por exemplo, essa área aqui ela é um loteamento novo, uma característica do loteamento novo, e provavelmente essa área mais ao sul, ela pode ter um outro loteamento em aprovação. Tá? Vamos supor que essa espaço vazio. A geocodificação, que é o que a gente trata agora, ela é a conferência do real com a base da prefeitura. Tá? O que você está colocando como um loteamento em aprovação, aprovado, ele vai ter uma camada que o loteador vai te passar por um shape no sistema de referência, ele pode ser anexado à base que vocês vão receber nesse local aqui. Ele pode vir a compor uma base única de lotes. E dentro da inscrição que vocês atribuírem para esse novo loteamento, vocês podem vincular uma coluna, uma tag, que aquilo é um loteamento de aprovação. Você vai ter uma camada só, um layer só, mas com fontes de informação, fontes de dados diferentes. E você só precisa organizar de onde vem essa fonte. Então, o que for de geocodificação é isso aqui. O que for oriundo do loteamento, uma aprovação nova, vocês colocam uma informação na inscrição que vocês vão conseguir recuperar de alguma forma, que aquela informação ela veio de um projeto e não isso, Thiago. Aí eu entendo que esse é o momento de pontuar isso, não é isso? Porque nós não estamos falando de modelo, então
né, para construir esse modelo agora. Mas para a geocodificação, voltando só para o foco do Júlio, ele não vai pegar os lotes, né, as plantas e inserir aqui. Em algum momento vocês vão ter que verificar como esses dados estão, né, organizados, se esses dados estão num sistema de referência adequado e tal. Isso que eu estou te falando. A parte principalmente mais nova da cidade, que a gente teve um boom de loteamentos, a gente já tem eles todos em CIRGAS, esse dado espacial que a gente passou já é essa informação. Então, assim, eu só estou ponderando que eu entendo que isso vai ser um anseio depois. O Wellington no Beato, eu lembro numa daquelas reuniões, eu comentava assim, quem sabe isso vai ser uma outra camada. Então, eu só estou entendendo que o modelo talvez seja o momento. Particularmente, eu não acho interessante misturar as duas camadas. Eu acho que colocar como uma nova camada é melhor. Ok. Você trabalha melhor os dados. Tá? E quando esse loteamento for aprovado, for efetivamente implantado, aí sim você carrega para uma base, para essa mesma base da geocodificação. Na verdade, eu estou fazendo isso de novo como uma pergunta em termos de modelagem de banco, como a gente poderia tratar. Eu acho que nós temos informação suficiente aqui hoje para poder ligar e desligar o que é aprovado em cima do que é real, ok? Entendeu? Só estou falando... Ô, Gilza, vamos no modelo colocar o cadastro de loteamentos, tá? Tem lá naquele modelo tinha lá, né? Isso. Mas aí a gente apontou isso como dúvida, lembra? Na primeira vez que a gente viu o modelo. E como esse mês a gente não teve nenhuma réplica do modelo e está avançando a consolidação do dado, essa que é a minha preocupação. Então eu só estou pontuando isso novamente por isso, tá? Então vou deixar para claro. Bom, essa questão do acesso aos projetos se resolve com o cadastro de loteamentos. E aí você vincula ao polígono do loteamento o acesso a esses dados de projeto. Eu posso ter... Deixa eu... Acho que tem a Patrícia na fila, né? Depois, a Patrícia levantou a mão primeiro. Bom, gente, deixa eu só entender, Gilza, o que você está querendo dizer aqui de real e de legal, porque a gente está construindo uma base legal, aliás, uma base real, né? Um voo com restituição. A gente tem uma informação de loteamentos novos aprovados, que já estão georreferenciados. A prefeitura já adota essa prática de exigir que os loteamentos venham georreferenciados. Existe toda uma conferência sobre isso, antes até da análise da parte urbanística. Então, Gilza, o que você estava querendo é aqueles loteamentos que não estão georreferenciados, é que você queria fazer uma camada? Não. Eu estou falando, Patrícia, de como identificar isso no sistema. Então, vamos pegar aqui, ó. Me ajuda aí só de cabeça que eu lembro. Vamos pegar. Que eu estou lembrando que já veio para cá e nessa nova metodologia. Belo Monte, Belleville, Buritis, uma cabeça que acabou não executando, Fazenda do Lago, Pedras do Vale, isso que eu estou lembrando, tá? Mais novos. Esses aí são loteamentos que a gente tinha uma planta regular, foi feita a aprovação, a gente tem a demarcação lote a lote da regularidade. Sim. Ponto. Ok? Só que pode ser que nessa especialização aqui, a gente veja que o Everton falou que lá no local teve alguma divergência no momento da implantação. Sim. Tá. Se a gente adotar essa especialização do real, a informação que nós vamos ter para manipular nesse sistema é essa informação do real. Aquela medida do lote e tudo mais que foi entregue para a gente na aprovação, nós estamos perdendo essa informação. A gente estaria consultando ela, ela está aí como legado, ela não estaria indo para esse banco de dados. Okay? Então, se precisar dessa informação, a gente não teria ela aqui, porque o que a gente está trabalhando é com o real. Sim, entendi. É isso que eu estou falando. Tem que ter uma camada disso que já foi aprovado. Isso. Do que já foi aprovado, ela vai sendo alimentada à medida que vão se aprovando novos loteamentos. Isso. E você concorda que por mais... Não é só loteamento, né, gente? Tudo que é parcelamento. E certificações, a gente tem um banco grande, né? Além dos loteamentos, de alterações
no território. Isso. E aí a gente precisa realmente ter essa camada do que a gente já tem aprovado georreferenciado. Isso. Ela vai continuar sendo alimentada com cada aprovação e a gente ter condição de sobrepor uma camada a outra para a gente enxergar o que está acontecendo. Isso. E o resultado dessa especialização é que a gente vai ver assim, nossa, que surpresa, lá no Morada da Brisa, o pessoal invadiu a rua, entendeu? Esse lote invadiu o lote do vizinho, e é o que o Everton falou, né? Aí cabe processo, retificação, não sei o quê, papapá, mas a gente tem a informação do que foi implantado, do que foi aprovado pela prefeitura. Que a gente já tem essa informação em meio digital hoje, e já é referenciada, entendeu? Olha só, isso é os que eu lembrei, assim, os mais novos, né? Olha, são muitos lotes, né? Tá bom? Ô Gilza e Patrícia, eu assim, como eu comentei anteriormente, isso se resolve com o cadastro de loteamentos, né? Tá, então, se você tem todo o processo de loteamento projeto, você anexa ao polígono do loteamento e você tem acesso a isso, né? E estando o material já referenciado, ele se sobrepõe, né? Então, para fazer as consultas e tudo mais. Uhum. No caso de desmembramentos, você pode vincular no próprio registro dos lotes o acesso ao projeto do desmembramento, né? Então, tudo é possível, tá? A ideia realmente não perder nada, né? Tudo que é documental, a ideia é que fique vinculado e que tenha um acesso facilitado via o sistema de informação territorial. Porque quando entrar, Everton, a partir de agora, por exemplo, um desmembramento, uma retificação, ele vai ser sempre feito considerando o que foi aprovado. Exato. E não o que está implantado, entendeu? Mas veja só. O que é novo, não tem nada implantado. Então, você vai fazer como novo mesmo. Mas eu estou falando de modificação mesmo nessas áreas legalizadas, dessas áreas implantadas, tá? Então, para entender que era isso que a gente estava falando, quando a gente colocou lá no termo de referência, a modelagem do banco de dados especial deve propor soluções de armazenamento, recuperação, manipulação dos dados legados, legais e reais gerados pelo novo mapeamento. Entendeu? É só para lembrar, a nossa questão é só assim, é bom relembrar que a gente está, né, que talvez esse seja o momento de pensar nisso. É porque a gente Perfeito. Eu acho que isso já está pensado, tá, Gilza? Para mim, isso já está muito claro que é assim que vai acontecer. No caso, por exemplo, uma situação onde houve uma retificação, houve uma unificação, um desmembramento, e foi levantado, foi georreferenciado a rede de referência cadastral, isso tem que ser representado na malha de lotes. Ou seja, daqui para frente, o que for trazido em termos de parcelamento, tá? De qualquer tipo de parcelamento ou retificação, isso vai se refletir nessa malha de lotes aí, tá? Até porque, se você for fazer, por exemplo, uma retificação, tem um projeto de retificação, o cara está retificando em função do que está no local. Muito provavelmente até já vai bater com o que está no local, né? As divisas. Então, daqui para frente, sim, nessa malha de lotes que está aí, que está sendo construída agora, a referência é a cartografia, né? É o que está no banco de dados para poder compatibilizar os registros, mas é o que está aí estabelecido, implantado, materializado. Daqui para frente, qualquer modificação na estrutura fundiária, tá? Ela vai ser implementada nessa base territorial, tá? Pessoal, eu vou interromper um pouquinho antes da Rosângela ali, que eu vou precisar dar uma saída para dar aula, mas vocês continuem aí, tranquilo. Eu só vou interromper a gravação, pode ser, pessoal? Ok. Porque eu acho que agora já está na fase... Já está a Rosângela aqui. Questão de dúvidas, ok, obrigada. Só um minutinho, deixa eu só interromper. Interromper gravação, interromper